Vamos para mais uma aula da seção 5 sobre leis de Newton e aplicações. Nesta aula nós vamos falar de atrito. Existem, na verdade, diversos tipos de atrito. Existe atrito associado a fluidos que escoam em relação a uma superfície. Então existe atrito entre fluidos e superfícies, entre camadas adjacentes de fluidos. Esses atritos estão associados ao conceito de viscosidade. Existe um tipo de atrito chamado de atrito de rolamento, e nós vamos estudar aqui um tipo de atrito chamado de atrito a seco, que trata do atrito existente entre duas superfícies, quando uma tenta deslizar em relação à outra. Então vamos analisar o atrito a partir das leis de Newton. É outra aplicação das leis de Newton ao estudo do atrito. Bom, até a última aula, nós resolvemos problemas em que nós desconsideramos o atrito, superfícies perfeitamente polidas e lisas onde o atrito era desconsiderado. É possível ter alguma superfície com essas características? Na verdade, não. É possível, sim, em laboratórios, simular superfícies que chegam próximos disso. Por exemplo, nos chamados experimentos sobre trilhos de ar, nós conseguimos minimizar o atrito e fazer experimentos em situações com atritos muito pequenos que geralmente a gente pode desprezar. No entanto, sabemos que no mundo real o atrito é uma coisa presente. Então veja, vamos considerar aqui um bloco sobre uma superfície. Por mais polidas que sejam essas duas superfícies em contato, ou seja, a superfície do bloco e a superfície na qual ele está apoiado, se nós conseguíssemos dar um zoom em algum ponto ou alguma região deste contato, por exemplo, aqui nesta região, nós iremos observar que, mesmo bastante polidas, existem algumas irregularidades nas superfícies, tanto na superfície do bloco, que é essa parte marrom, como a superfície no qual ele está apoiado, que seria esta parte cinza. Quando você coloca o bloco sobre este plano horizontal, a tendência é que essas regularidades se encaixem de alguma maneira. Então, ao tentar aplicar uma força para a direita, tentando puxar o bloco nesta direção, veja que eu estou aplicando uma força no bloco representado aqui por essa região marrom. Como essas irregularidades tendem a se encaixar, o bloco vai aplicar uma força no plano horizontal, tentando também puxá-lo junto com ele para a direita. Pela terceira lei de Newton, o plano horizontal, que pode ser uma mesa, pode ser o solo, vai exercer uma força no bloco de mesma intensidade, só que em sentido contrário. Veja que eu estou analisando só este pedacinho aqui do contato. Se nós pegarmos toda a superfície de contato, vai aparecer aqui em sentido contrário a força de atrito entre o bloco e a superfície. Veja que se eu não aplicar força nenhuma para tentar puxar o bloco para a direita, eu não vou dar origem a esta força, consequentemente a outra também vai ser zero, ou seja, não vai aparecer a força de atrito. Então, para que haja atrito a seco entre as duas superfícies, é necessário que haja tendência a movimento ou o próprio movimento. Quando eu falo movimento, eu falo de deslizamento de uma superfície sobre outra. É importante destacar isso, não necessariamente. Então, substitua o termo movimento pelo termo deslizamento. Então, o atrito a seco surge quando uma superfície tenta deslizar sobre a outra. Ok? Bom, para calcular a força de atrito, nós utilizamos esta formulazinha de natureza empírica, ou seja, resultado de dados experimentais. F vai ser a letra que eu vou utilizar para representar a força de atrito. A força de atrito depende basicamente de dois parâmetros. Um deles é indicado aqui por essa letrinha μ, que a gente chama de coeficiente de atrito, que pode ser estático ou cinético. Vamos já ver a diferença entre os dois. E depende também da força normal, que é uma força também de contato entre as duas superfícies, como nós vimos nas aulas anteriores. Vamos discutir um pouco sobre esses dois parâmetros. Este coeficiente de atrito, ele na verdade é um parâmetro bastante complexo
de ser analisado, mas nós podemos basicamente entender o seguinte: esse coeficiente de atrito ele está, de certa forma, relacionado ao polimento das superfícies, ou ainda às irregularidades que existem entre as duas superfícies. Isso quer dizer que quanto mais irregulares forem as superfícies, maior será o coeficiente de atrito. Basta você lembrar, imaginar que é muito mais fácil você fazer um objeto deslizar sobre um piso cerâmico liso do que sobre um calçamento, do que sobre uma superfície bastante irregular. Veja que se eu preencher estas irregularidades, por exemplo, com água ou algum fluido, eu estarei diminuindo o coeficiente de atrito. Com isso, fica mais fácil deslizar uma superfície sobre outra. Então, essas são informações que, de certa forma, nos dão uma noção intuitiva de que maneira o coeficiente de atrito influencia na força de atrito. O outro é a força normal. A força normal, vamos lembrar, é a força perpendicular de contato entre o bloco e a superfície, ou seja, é a força que a superfície exerce sobre o bloco nesta direção, formando aqui 90 graus. Esta força normal, ela depende do contato propriamente dito. Veja que se eu colocar um outro bloquinho sobre este primeiro, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pressionando de baixo mais ainda contra o solo, contra esta superfície cinza. Então a tendência é que essas irregularidades se encaixem mais ainda, dificultando ainda mais com que um bloco deslize sobre outro. Então a força de atrito também depende da força normal. Por isso que nas últimas aulas nós calculamos a força normal, nós não utilizamos, mas daqui para frente ela será utilizada porque ela entra aqui no cálculo da força de atrito. E qual é a diferença de atrito estático para atrito cinético? O atrito ele vai ser estático quando uma superfície não desliza sobre a outra. No entanto, tem que haver tendência a deslizamento. O que eu quero dizer com isso? Se eu não aplicar força nenhuma tentando puxar esse bloquinho para a direita, não vai aparecer esta força, consequentemente também não vai aparecer essa. Então não há força de atrito nenhuma. Existe atrito entre as duas superfícies? Existe, porque as irregularidades estão lá. Mas a força de atrito em si, ela só vai aparecer quando eu aplicar uma força tentando fazer esse bloco deslizar sobre a superfície. Então, a partir do momento em que eu aplico F e a minha força não é capaz de fazer o bloco marrom deslizar sobre o primeiro, sobre o bloco cinza, isso quer dizer que eles dois permanecem em repouso um em relação ao outro, e o atrito é chamado de atrito estático. Claro que se eu aumentar a intensidade de F, vai chegar um momento em que eu vou conseguir fazer o bloco marrom deslizar sobre o plano cinza. E aí o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético. Então fique atento à palavra deslizamento e não movimento. É possível que haja movimento entre as duas superfícies e o atrito seja estático? Sim. Por exemplo, vamos imaginar alguém caminhando sobre uma superfície com a sola do calçado perfeitamente aderente ao solo, sem derrapar. Esse atrito ele é estático. Agora, se a pessoa derrapa a sola do calçado na superfície, o atrito passa a ser cinético. Outra situação, imagine um carro numa pista em que as rodas giram, é claro que aqui tem outros elementos a serem analisados, mas supondo que a roda gire perfeitamente aderente ao asfalto. O atrito é estático. Agora, se o motorista der uma freada brusca e a roda derrapar na estrada, ou seja, deslizar na estrada, e o atrito passa a ser cinético. Okay? Então, a palavra deslizamento é o termo-chave aqui para diferenciar um do outro. Vamos analisar então quantitativamente estas grandezas. Veja bem, para calcular o atrito estático, que eu vou representar por Fs, então isso aqui é a força de atrito estático. Eu vou multiplicar
o coeficiente de atrito estático pela força normal, seguindo a mesma formulazinha empírica do slide anterior. A mesma coisa eu vou fazer para calcular a força de atrito cinético. Vou multiplicar o coeficiente de atrito, que agora é um coeficiente de atrito cinético, pela mesma força normal. Em geral, o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Vamos fazer aqui uma simulação para entender bem a diferença de uma situação para outra. Eu vou colocar aqui uma tabelinha que eu tenho o seguinte. F é a força que eu vou aplicar na caixa para a direita. Fzinho é a força de atrito e FR é a resultante das duas. Veja que para calcular FR, como elas têm sentidos contrários, adotando como sentido positivo o sentido de F, eu vou fazer F menos a força de atrito. Então veja bem, se eu não aplico força nenhuma, a força de atrito é zero também, porque aí não há tendência a movimento, como já foi falado anteriormente. E aí, consequentemente, a resultante é zero. Vamos supor que eu tenha o valor do coeficiente de atrito e o valor da força normal, e fiz este cálculo aqui e encontrei 50 newtons. Vamos supor também que eu tenha o valor do coeficiente de atrito cinético, e aí também o valor da força normal, e encontrei este valor, 40 newtons. Eu estou jogando aqui valores aleatórios. O que quer dizer a força de atrito estático calculado por esta fórmula ser igual a 50 newtons? Isso quer dizer que, para eu fazer essa caixa deslizar sobre a superfície, eu vou ter que aplicar uma força maior do que 50 newtons. Qualquer outra força menor do que 50 newtons ou igual a 50 newtons, o meu bloco vai permanecer parado, ele vai permanecer estático em relação a essa superfície, supondo que ele esteja inicialmente parado. Estou considerando que a sua velocidade inicial é zero. Então vamos continuar aqui a nossa análise. Então isso quer dizer que se eu aplicar 10 newtons, eu ainda estou longe de 50. O bloco, eu vou ter uma força de atrito em sentido contrário, também igual a 10 newtons. E aí a resultante é zero, o bloco permanece parado, já que ele estava inicialmente parado. Primeira lei de Newton. Aplico uma força de 30 newtons, ainda não é suficiente, a força de atrito continua sendo estática, e aí a de 30 newtons, a resultante também é zero. Aplico 49 newtons, não superei ainda os 50, a força de atrito é 49 também, a força resultante novamente é zero. Mas agora eu já estou próximo. Vou aplicar agora 50 newtons. Veja que o bloco ainda permanece parado, já que o atrito estático é 50, eu só vou fazê-lo deslizar superando este valor. O atrito é 50, e aí a resultante, 50 menos 50, é zero. Qualquer outro incremento a esta força de 50 newtons, eu vou fazer o bloco deslizar. Então, até este ponto aqui, eu tenho o que nós chamamos de atrito estático. E neste valor, nós temos uma situação que nós chamamos de movimento iminente. Ou seja, é a situação em que qualquer incremento à força F, eu vou fazer o objeto se movimentar. Dizemos então que, nesta situação aqui, o objeto se encontra na iminência de movimento. Então vamos supor que eu agora aumente a minha força de 50 para 55 newtons. Veja que agora eu superei o atrito estático. E aí o meu objeto começa a deslizar sobre o plano e o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético, cujo valor é 40. Veja que agora a resultante 55 menos 40 é 15 newtons. E aí, se agora eu tenho uma resultante, eu tenho também uma aceleração. E como o bloco estava inicialmente parado, e neste momento ele adquiriu uma aceleração, a sua velocidade começa a aumentar, começa a variar,
e ele entra em movimento em relação à superfície, ok? Com uma aceleração associada à resultante de 15 newtons. Agora vamos continuar. Vamos supor que eu diminua a minha força de 55 para 45, certo? O que vai acontecer? Veja, o meu objeto já está se movimentando. O atrito é cinético. Eu não olho por enquanto ele não estiver parado para essa força agora. Isso aqui é só enquanto ele está parado. Então o atrito continua sendo cinético, 40 newtons. Só que agora a resultante é menor que a anterior. A velocidade do objeto continua aumentando, só que a uma taxa menor, porque a aceleração vinculada a este valor de 5 vai ser menor do que a aceleração associada ao valor de 15 newtons. Ok? Eu vou agora reduzir minha força de 45 para 40. Veja que agora eu estou aplicando uma força que é igual ao atrito cinético. Quando eu calcular a resultante dessas duas, vai dar zero. Aí o que você vai pensar? Então, vamos trazer a primeira lei de Newton. Se a resultante é zero, ou o objeto está em repouso, ou em movimento com velocidade constante. Em repouso eu sei que ele não está, porque ele está deslizando nesse momento. Então ele vai estar agora com movimento, ele vai estar se movimentando com velocidade constante. Se eu diminuo 40 para 35, o meu atrito cinético é 40, só que agora ele supera a força que eu estou aplicando. Então agora a força resultante é menos 5. Existe uma aceleração associada a este valor que vai fazer com que a velocidade comece a diminuir. E se eu retiro totalmente a força que eu estou aplicando, o meu bloquinho fica somente submetido à ação do atrito cinético e a resultante passa a ser 40 newtons, se opondo ao movimento do objeto. E aí o objeto vai ter uma aceleração que vai diminuir bruscamente, associada a este valor, a velocidade do objeto, até que ele vai parar, e aí para colocá-lo em movimento novamente, eu tenho que fazer todo o procedimento, ok? Veja que nesta parte aqui da tabela, eu tenho a região do atrito cinético. Nós podemos representar todas essas informações em um gráfico. Veja que se nós medirmos o atrito e a força F numa mesma escala, esta reta ela é a bissetriz deste quadrante aqui. Então veja que enquanto o atrito for estático, o valor da força aplicada é igual ao valor da força de atrito. Até o momento em que, quando eu chego aqui neste ponto, o meu objeto se encontra, aqui no nosso exemplo, na iminência de movimento. Qualquer outro incremento à força F, a força de atrito cai para um determinado valor, aqui no nosso exemplo de 50 para 40, e aí, para uma determinada faixa de valores de F, o atrito se torna praticamente constante. Então, este ponto aqui é o que nós chamamos de movimento iminente. O nosso exemplo seria esta situação aqui. Vamos agora resolver alguns exemplos que envolvem esses conceitos, esta análise. Apresenta-se um método simples para medir coeficientes de atrito. Suponha que um bloco seja colocado em uma superfície áspera, inclinada em relação ao plano horizontal. O ângulo do plano inclinado é aumentado até que o bloco comece a se mover. Mostre que você pode obter o coeficiente de atrito estático medindo o ângulo crítico em que esse deslizamento ocorre. Então, o que o problema está colocando é o seguinte: nós temos aqui um bloquinho sobre uma superfície áspera, já indicado aqui que tem uma inclinação θ em relação à horizontal. E na verdade o que o problema coloca é o seguinte: vamos supor que este plano, a inclinação deste plano seja regulável. Então, considere que ele está inicialmente aqui na horizontal e eu começo a inclinar este plano nesse sentido. Vai chegar a um determinado ponto, a uma determinada inclinação, que esse bloquinho vai começar a deslizar. Vamos supor que seja possível eu parar de aumentar a inclinação no momento em que o bloco está na iminência do movimento. Ou seja, qualquer aumento
Qualquer incremento ao ângulo θ, o bloco começa a deslizar. Vamos supor que eu consiga identificar isso, essa situação. Então, nesse momento, o atrito estático ele é calculado pela relação μs vezes a força normal, que é o cálculo do atrito estático máximo, que é a força necessária para fazer o objeto deslizar a partir desse valor. Ok? Então, como já vimos em plano inclinado, primeira coisa, eu estabeleço um sistema de referência, já está colocado aqui, x e y. Identifico as forças, também já está colocado. Projetei já as componentes x e y do peso. E vou aplicar agora a segunda lei de Newton. Como eu quero a situação em que o objeto se encontra em movimento iminente, ou seja, ainda em equilíbrio estático, então o somatório das forças em y tem que ser zero. E quais são as forças que eu tenho em y? Fn menos mg cosseno θ igual a zero. Então, daqui eu tiro que Fn é igual a mg cosseno θ. Vamos agora olhar para o eixo x. O somatório das forças em x também tem que ser zero. Quais são as forças que eu tenho em x? mg seno θ menos a força de atrito igual a zero. Então daqui eu vou tirar aqui mg seno θ, vou passar a força de atrito para o lado direito e já vou substituir por μs vezes a força normal. Então, mg seno θ é igual a μs. A força normal, nós temos uma expressão para ela, mg cosseno θ. Vou cortar m com m, então sobra. Vou cortar também g com g, então sobra μs cosseno θ igual a seno θ. Passo o cosseno dividindo para o lado direito. Então, o coeficiente é dado por seno θ sobre cosseno θ. Seno sobre cosseno, o coeficiente de atrito é igual a tangente do ângulo θ. Então, quando ele diz que apresenta um método simples para medir coeficientes de atrito, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu quero saber o coeficiente de atrito de uma determinada superfície, eu coloco um bloquinho sobre ela, vou inclinando a superfície. No momento em que o bloco começa a deslizar, que eu percebo que o bloco começa a deslizar, eu vou lá e faço a medição desse ângulo. A tangente do ângulo vai ser numericamente igual ao coeficiente de atrito. Só uma informação a mais é que, veja, a força de atrito é dada por μ vezes a normal. Eu vou isolar o μ, que é o coeficiente. Então, eu tenho a força de atrito dividido pela força normal. A força de atrito é dada em newtons, ou unidade de força. A força normal, no sistema internacional, também é dada em newtons. Como eu estou dividindo uma pela outra, o resultado é que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Ou seja, ele não tem unidade. Ele é dado simplesmente por um número. Ok? Seja o atrito cinético, seja o atrito estático.